Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 12. Para quem não sabe, João está entre Gênesis e Apocalipse, amém, irmãos? Quantas pessoas trouxeram sua Bíblia? Vamos ver. Parece que está diminuindo, não é possível. Tem que trazer a Bíblia, irmão, amém? João capítulo 12, versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Amém? Senhor, neste momento nós queremos tributar toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração ao Teu nome. Obrigado, Deus, por mais esta noite de estarmos aqui na Tua casa para louvarmos e bendizermos o Teu nome. A Ti seja dado toda a honra, sempre, constantemente, ó Pai, porque Tu és merecedor de toda a nossa adoração. Ó Deus Pai, neste momento neutraliza também toda ação satânica no raio de 10 quilômetros. Ó Deus, contra as nossas vidas aqui presente e contra todos os nossos familiares, ó Pai. Abençoa aquelas pessoas que não puderem estar aqui, Tu sabe onde eles estão. Toma, portanto, essas vidas nas Tuas mãos e o abençoe, Senhor. E que a Tua palavra possa vir de encontro com as nossas necessidades mais uma vez nessa noite. Nossa oração de gratidão em nome de Jesus. Amém. Quando o Senhor Jesus, Ele escreveu essa passagem, é porque Ele percebeu que estava chegando a sua hora. Ele estava chegando a sua hora. E como Ele sabia que estava chegando a sua hora, Ele disse essa palavra, que Ele deveria morrer. Porque a palavra do Senhor diz que quando a morte do grão, ele cai na terra, é um preço de abundância. E quando o Senhor Jesus, Ele deu a sua vida lá na cruz do Calvário, foi com o único propósito, para que todas aquelas pessoas que assim o crescem nele, pudessem realmente brotar. E eu falo que vocês são fruto da semente de Jesus. Vocês creem nisso ou não? Vocês creem nisso ou não? É por isso que o Senhor Jesus, Ele sempre usava uma figura, de agricultura para ilustrar verdade do reino de Deus. No presente texto, Ele fala de modo enigmático, da própria morte redentora. Lá no versículo 27, Ele disse assim: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me nesta hora. Mais precisamente com este propósito, o Senhor Jesus, Ele veio aqui a essa terra. Meus irmãos, nós poderíamos aqui extrair da mesma porção bíblica preciosas revelações espirituais, sendo que uma delas tem a relação com a lei da semeadura e da ceifa. Neste caso, o Senhor, Ele aponta para o caminho da vitória, tanto financeira como espiritual. É um princípio pouco compreendido do povo de Deus, pouco compreendido, pois tem a ver com a vida e a morte, a abundância que vem da perda. E muitas vezes as pessoas não conseguem entender essa situação a qual Deus quer nos ensinar. Na perspectiva de Deus, irmãos, é perdendo que se ganha e morrendo que se vive. O próprio Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para ele seria muito mais conveniente estar com Ele.
Mas Jesus falou assim: não, você vai ficar aqui, porque eu tenho um propósito para que você possa ganhar muitas almas ao Senhor Jesus. Em primeiro lugar, irmãos, nós devemos compreender o processo da semeadura. Se nós não entendermos o processo da semeadura, não adianta. Antes de tudo, nós precisamos da semente, claro. Na Bíblia, semente é o sinônimo da palavra de Deus. E se nós não entendermos a palavra de Deus, ou mesmo não vivendo a palavra de Deus, nós não podemos florescer nunca, jamais. Sempre estou dizendo lá em Mateus 22, 29, errais por não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus. E essa semente deve ser plantada em bom solo, fértil, que na realidade representa os nossos corações. Mas é um coração obediente. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não, mas o nosso coração, além de ter essa fertilidade, ele tem que ser obediente. Se nós não formos obedientes à palavra de Deus, não funciona, irmão, não funciona. As Escrituras também revelam a existência da nossa produção material, é o recurso financeiro. Lá em Eclesiastes 11:1, ele disse: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito dia, você vai achar. Em Lucas 6:38 disse: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida em que tiverdes medido, vai ser medido também. Deus está dizendo para nós: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Isto é, quando nós plantamos em terrenos férteis, a promessa de Deus é fatal para as nossas vidas. E muitas vezes nós não entendemos aquilo que Malaquias 3, 10, 11 fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. E ele lá no versículo 11 disse: por vossas causas eu repreenderei o devorador. Não é o pastor que repreende, é Deus. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra. A vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor. Tudo aquilo que nós fizermos ou realizarmos, a bênção do Senhor vai estar transbordando nas nossas vidas. Paulo, ele afirma que Deus distribui a semente para todas as pessoas, porque Deus supre aquelas pessoas que semeiam. Em 2 Coríntios 9:6 diz: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Precisamos ser sábios no manuseio, dessa semente. Uma parte nós nós consumimos, e outra parte nós investimos. Aí tem um agricultor aqui no campo, eu não sei se o Marcinho está aqui hoje, não veio o Marcinho hoje? Está lá o Marcinho, o agricultor também, O que esses agricultores fazem? Uma parte ele planta, e outra parte eles consomem. E agora, se eu não plantar, o que vai acontecer? Obviamente não vai produzir nada, não é verdade? Não vai produzir nada. Ah, mas essa semente está muito bonita, então eu vou esconder as sementes. Quem esconde sua semente, planta escassez e miséria. Porque no momento que você não plantou, obviamente você não vai colher nada, absolutamente nada. E vai ser reprovado pelo Senhor da seara. Nós podemos observar lá em Mateus 25, 24,
Senhor, sabendo que Tu és um homem severo. Ele, em vez de depositar, ele escondeu. Ele escondeu. Davi, em suas orações, irmãos, ele declarou uma grande verdade sobre a nossa semeadura. Porque lá em 1 Crônicas 29:14, ele disse: tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos. Ou seja, a semente, irmãos, é uma dádiva de Deus. É uma dádiva de Deus. Entretanto, a Bíblia diz que Deus dá e vai continuar dando semente apenas para aquelas pessoas que semeiam. É bíblico, irmãos. Se você não é um semeador, Deus não vai te dar semente. Lá em 2 Coríntios 9:10, ele disse: aquele que dá semente aos que semeiam. Quem é que dá? Deus. Deus. E pão para alimento também suprirá, e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Olha só, se você é um elemento que, quando Deus te deu este talento para a tua vida, você não conseguiu multiplicar, Deus toma de você. Deus tira de você. É por isso que eu falo uma coisa para você, meus amados. Deus não vai dar mais semente para aqueles que guardam, colecionam, ou que simplesmente admiram a semente. Puxa vida, né? Tantas coisas que eu recebi. O que eu vou fazer com ele? Esconder. Não vai produzir mais. É igual eu fiquei imaginando, eu falei para o Heitor aí, esse no começo de semana: e daí, você já conseguiu plantar? Falei assim: segunda-feira terminei tudo, né? Terminei tudo. Terminou e aguardou a chuva, e chuva veio. O próprio Marcinho, né? Acho que nas suas preleções aqui, ele disse: puxa vida, esse ano não vai dar nada. Não vai dar nada. Aí foi colher do vizinho, já deu um tanto. Ele falou: opa, se do meu vizinho deu esse tanto aqui, do meu vai ser maior. E graças a Deus foi. Sabe por quê? Porque Deus é fiel com os seus, irmãos. Aquele que pensava que não ia colher nada, já mudou a sua história. Porque Deus zela pelos seus. Porque se Deus não zelasse por nossas vidas, Ele não teria dito essas palavras com as nossas vidas. Eu falo que a última fase da semeadura é a morte da semente. Somente após isso o processo divino entra em ação. Eu não sei se vocês chegaram a ver um filme que passou, que o homem foi plantar batata, né? Foi plantar batata, estava tudo seco. Ele falou assim: vamos plantar batata. Ele falou assim: você está de brincadeira, vai perder tudo essas batatas. E ele não via nenhumas flores, nenhum os verdes da batata. E o pessoal já falou assim: não, perdeu tudo. Mas chegou o dia, ele foi lá, cavou muitas batatas. Muitas batatas. Sabe por quê? Porque Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel em tudo, tudo. Em razão desse fato, podemos afirmar que a bênção da prosperidade financeira possui dois pilares. O humano é você lançar a semente, e o divino é multiplicar essa semente. Em segundo lugar, irmão, o milagre da multiplicação. O grão do trigo é empregado para duas finalidades. A primeira, transforma aquele produto em farinha, ou seja, a matéria-prima para o pão ou qualquer outro alimento derivado de trigo. Por último, usamos o grão de trigo para semear. Gente, eu creio que vocês, com a capacidade cultural que nós temos,
nós podemos entender perfeitamente aquilo que Deus quer que nós façamos. O texto básico aqui faz referência ao segundo caso, que é plantar. Entretanto, uma é consequência do outro. Somente colhemos o trigo para o pão se nós semearmos. Como que você vai colher se você nunca plantou? Eu não sei, se você plantar um grão de feijão, vai sair um pé, né? E do pé, colhe quantas espigas? Uma? Mais ainda? Opa! Porque pela pesquisa, né? Acho que o máximo é 2 espigas. Estou certo ou estou errado? Do milho. No máximo é 2. Tinha pessoas que falavam assim, não, uma espiga, um pé e vai dar 4 espigas. Eu falei, então tem que achar semente, né, Marcinho? Tem que achar semente, porque é difícil. No mais, é uma espiga só. Uma espiga. Se você quebrou uma espiga, você tem que dobrar o pé, né? O Heitor está dizendo que é 2. 2 já é ótimo. Não sei onde você arrumou esse semente aí, mas é ótimo, né? É ótimo, né? Então, agora, se nós ficarmos apenas guardando ou admirando a semente, nada vai acontecer, né? Aliás, se você ficar guardando a semente, pode carunchar, pode apodrecer e perder. Jesus Cristo afirmou, gente, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, vai continuar ele só. A semente não foi plantada contínua com seu poder seminal, mas desperdiçada, uma vez que ele só entra em ação após o contato com a terra fértil. Olha só, se o grão de trigo não cair, o que é isso aí? Tem uma condição, se é apresentado 2 vezes nas palavras de Jesus, é a chave para o milagre da multiplicação ou para a abundância. Depende de nós, não depende de Deus nos abençoar, depende de nós. É você que vai semear, não é Deus. Deus te dá a semente, porque Ele quer dar a semente para todas as pessoas, para que você plante ou você não plante. Se você não plantar aquilo que eu falei, Deus não vai te dar mais a semente, né? Está lá em 2 Coríntios 9:10, aquilo que eu falei. Se você quiser, irmãos, a semente terá a bênção de uma colheita rica e sobejante. Em outras palavras, o Senhor nos dá a oportunidade de escolher, segurar, deixar de contribuir, de dizimar ou investir, abrir mão de uma parte da semente. Em Filipenses 4:19 diz, e o meu Deus, segundo a sua glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ele vai suprir você, meu irmão. Depende de você. Aqui encontramos uma das mais extraordinárias promessas de Deus relacionadas com o milagre da multiplicação. Mas sua multiplicação é limitada a um grupo limitado de cristãos. Você vai dizer, mas como a um grupo limitado? Porque não são todos que plantam, mas somente algumas pessoas que plantam. Então Deus sabe, Deus conhece a aplicação das pessoas que querem realmente ser abençoadas por Deus. Ou seja, somente aquelas pessoas que se associam com a obra de Deus. Paulo, ele sofreu bastante, porque algumas pessoas não queriam realmente plantar. Em Filipenses 4:14 disse,
Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. O que ele estava dizendo? Que o povo de Filipe estava ajudando ele. Ele estava investindo parte dos seus ganhos nas ofertas voluntárias, na expansão do reino de Deus. As pessoas perceberam que Paulo estava precisando financeiramente. Ele disse: vamos fazer aqui uma coleta e vamos ajudar. É por isso que Paulo relatou o seguinte sobre a oferta que recebeu: recebi tudo e tenho com abundância, estou suprido. O investimento do povo de Filipe foi abundante, enquanto as outras não quiseram contribuir. Se nós olharmos na parábola da semente, lá de Marcos 4, 26 e 29, Jesus nos dá a conhecer como ocorre o milagre da multiplicação na nossa semeadura. Vejamos aqui. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Depois ele vai dormir, e a semente começa a germinar e crescer, não sabendo como ele veio. Você dorme, você descansa no Senhor. Porque a palavra do Senhor diz: Deus te dá enquanto você está dormindo. Mas não pegue isso no pé da letra não, hein? Tem que trabalhar. Ok, irmãos? Em seguida o mestre explica: a terra por si só ele multiplica. Mas eu posso falar isso com os fazendeiros que estão aqui, né? Você planta, você descansa, né? Fala assim: não, agora eu vou descansar. Eu trabalhei bastante, agora eu vou descansar e Deus vai produzir. Nós não sabemos, mas como que Deus irá recompensar as nossas vidas, né? Que de repente pode vir através de uma herança, pode vir através de um aumento salarial, um bom negócio, passar num concurso público. Tudo isso Deus vai providenciando, né? Mas isso vai acontecer de uma forma livre e espontânea. Quando você é um verdadeiro semeador, você tem que descansar. Mas se você não é semeador, pode acontecer também muitas situações que de repente você não iria estar satisfeito. Em terceiro lugar, meus irmãos, a vida que sai da morte é a semente. A semente é sêmen. No original, essa palavra é o sinônimo de onde reside a vida, né? Outras palavras, sem a semente não existe vida. Apesar da semente carregar dentro de si o poder da vida, o milagre só tem lugar quando ela morre. Vocês estão entendendo, irmão? Vocês estão entendendo, irmão? Jesus afirmou: mas se morrer, dará muito fruto. Portanto, a semente precisa morrer para produzir vida e abundância. Paulo, ele declarou essa verdade da seguinte forma, da seguinte maneira: insensato, o que você semeia não nasce, a não ser que morre, lá em 1 Coríntios 15, 3. Quando a semente morre, ele fecunda e muda sua estrutura a fim de se multiplicar exponencialmente em centenas de outras sementes. O que quer dizer isso, irmãos? A morte do grão é um belo símbolo de desprendimento da liberdade, do alto sacrifício, semelhante a Cristo. O que quer dizer? Eu queria ter trazido aqui um punhado de semente e fazer essa ilustração. Vamos imaginar um punhado de semente aqui. Quando eu começo a matar a semente no solo, estou
mortificando a minha avareza, a minha mesquinharia, o meu egoísmo, o meu materialismo e também da concupiscência dos olhos. Eu estou matando isso. E eu preciso mortificar isso da minha vida. Se eu sou avarento, sou mão de samambaia, eu vou matar isso. Se eu sou mesquinho, vou matar isso. Se eu sou egoísta, vou matar isso. Se eu sou muito materialista, vou matar isso. Nós temos que matar isso, irmãos, porque enquanto nós não matarmos isso, Deus não vai abrir porta. Deus não vai abrir porta. Enquanto a semente não morrer dessas situações que muitas vezes têm florescido na nossa vida, não vai acontecer absolutamente nada. Se nós também contribuirmos com tristeza ou necessidade, ela ainda vai continuar viva dentro de nós. Puxa vida, o pastor falou isso, então vou fazer isso, mas não adianta, irmãos. Deus não aceita isso. Isto é oferta de Caim. Deus não vai aceitar. O que nós precisamos é mortificar tudo isso que muitas vezes tem enchido o nosso coração. Faça uma análise da sua vida. Nós precisamos abrir mão, esquecê-la ou abandoná-la nas mãos de Deus. Ela precisa sair do poder do nosso coração. Se isso não acontecer, nós sempre vamos viver naquela batida. Não vai acontecer, irmãos. Quando isso acontece, então, Jesus diz que nós podemos dormir. Ou seja, descansar, ficar tranquilo em relação ao resultado daquela nossa semeadura, da sua obra. Eu pergunto para você, você tem sido fiel a Deus? Você tem sido fiel a Deus? Do grão de trigo sai a farinha, irmãos. Muitas vezes, a gente pede, pelo menos eu peço para o meu grupo discipulado, traga aí uma cesta básica. Essa cesta básica tem ajudado muitas pessoas, irmãos. E é verdade. Muitas vezes nós estamos lotados aqui e de repente nós temos poucos. Porque muitas pessoas ainda não entenderam a lei da semeadura. Porque quando você está disposto a doar, né? É interessante. É igual que eu sempre falo. Ontem, o pessoal estava passando gravata, aquelas batendo, fazer. Quanto que vocês que estão batendo ajudou? Percebe? Porque as pessoas muitas vezes ficam batendo, não contribuem, só fica atiçando. Tem que dar. Né? Mas esses são os primeiros a doar. Esses são os primeiros a doar. Porque dentro da igreja, irmão, precisa de pessoas. Tem pessoas que têm necessidade de obter esse cesto. Esse cesto aqui não é de graça, irmão. É para ajudar as pessoas também. E se você realmente não for as pessoas que plantam, pode ter certeza, no momento que você começar a plantar, eu conheço pessoas aqui dentro, que oferecemos cesto para ele. Hoje ele traz cesta. Gratidão foi semeado no coração dele. E ele traz aqui. E ele tem prazer em fazer isso. Aí eu pergunto,
Como está nosso coração para semear? Por isso que eu falei, do grão do trigo sai a farinha, e com ele vem o pão nosso de cada dia. Como será a nossa mesa amanhã? Eu falo assim que essas pessoas sobrevivem. Mesmo que você não é contribuinte, você sobrevive. Mas você sempre vai ficar nessa batida. Observe as pessoas que são fiéis. Em que patamar hoje eles estão? É verdade, irmãos. Observe. Muitas vezes nós não temos essa capacidade de visualizar essas pessoas que realmente são fiéis. O crescimento é grande. Mas se você não é aquele que semeia a semente, você vai viver, mas você vai sempre continuar da forma como você está vivendo. De que maneira nós poderemos desfrutar o melhor de Deus para com as nossas vidas? O texto está nos ensinando, uma parte do nosso sustento precisa ser sacrificado. Isso é fé, irmão. Isso é fé. Quando você oferece para Deus, porque Ele vai realizar o milagre da multiplicação. Ele realiza. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Por isso que eu sempre estou dizendo, errais, porque vocês não conhecem a palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus disse, vamos atravessar o mar, o povo começou a resmungar. Ele não falou, ele cobrou Jesus num tom de repreensão. Senhor, você não está se importando conosco que nós vamos morrer? Foi uma cobrança dele. Sabe por que muitas vezes nós somos assim? Porque nós não cremos na palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus disse, vamos atravessar, Ele não disse, no meio nós vamos afundar e vamos morrer. Ele não falou isso. Nós vamos atravessar. E quando Ele está dizendo, semeia, para que você possa prosperar, Ele não está mentindo para você. Ele está orientando você. Eu falo que investir na obra de Deus, irmãos, você está investindo em você mesmo. Sabia disso? Com a diferença que o retorno de Deus será exponencial, superior àquilo que nós semeamos. Então eu falo assim, sem medo de errar, que nós possamos fazer a escolha certa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu só quero que você entenda uma coisa. Deus não é garçom para atender os seus caprichos em troca dos 10%. Só quero que você entenda isso. Muitas vezes, e dificilmente, você vai ver eu pregar sobre isso. Eu não prego isso, eu ensino isso no discipulado. Mas se você também não puder entender esse lado, o que fazer, irmãos? O que fazer? Então eu falo assim, abre o teu coração e deixa Deus trabalhar na sua vida. E quando Deus começar a trabalhar verdadeiramente na sua vida, Deus pode realmente fazer algo, simplesmente uma coisa grande na sua vida. Espelhe naquelas pessoas que são fiéis. Quando vocês são fiéis, começa a observar a vida daquele irmão. Aquele irmão está crescendo, hein? Aquele irmão está crescendo, sabe por quê? Porque ele está semeando. Agora, se você não semeia nada, meu irmão,
Não fique aí resmungando, porque Deus te deu esse compromisso para que você possa realmente ser próspero em tudo. E para que você seja próspero em tudo, aprenda lá no Salmo 1, versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Se você tem prazer na lei do Senhor e meditar na sua lei dia e noite, será como uma árvore plantada junto ao ribeiro. E no seu devido tempo você vai dar frutos, cuja folha não murcha. E que tudo quanto você fizer, você vai ser próspero. Você vai ser bem-sucedido. Enquanto isso, irmão, se você não entender a palavra de Deus, você vai ficar da forma como você está. Amém? Feche seus olhos.